O paciente lhe demanda que nós ajudemos a compreender as suas angústias e, sobretudo, a se livrar delas. Se cedêssemos à compaixão, nós estaríamos longe do estado de atenção e lucidez que é indispensável para descobrir a origem dos distúrbios. Temos de escolher ou bem nos compadecermos, ou como faríamos com um amigo, partilhamos a sua dor, ou bem, sem excluir a simpatia. Mobilizamos os nossos esforços para descobrir por trás da manifestação do paciente a verdadeira causa da sua dor, causa que, o mais das vezes, é um choque emocional que ocorreu lá na infância. Eu dizia então que, para livrar o analisando do seu sofrimento, é preciso compreender o sofrimento, e para compreendê-lo, é preciso experimentá-lo. Quer dizer, sentir em si isso, sem se deixar afetar. Ora, para ser preciso, não se trata de sentir o sofrimento atual que leva o paciente ao consultório, mas a antiga dor de seu trauma infantil. Sentir em si o que o outro esqueceu. Toda a nossa dificuldade de psicanalista depende do êxito da nossa operação mental. Sentir em si todas as primeiras emoções dolorosas vividas, outrora, pelo outro que atualmente as esqueceu. Não se deixar perturbar. Imaginar uma cena como personagens que sentiriam tais emoções e fazer o paciente viver a intensidade de tal cena, descrevendo-a para ele em termos que sejam significativos, não coice. É um, o trabalho da psicanálise, do psicanalista é um trabalho muito delicado, é um exercício de percepção psicanalítica que leva o analista a reviver em si próprio as emoções esquecidas do analisando e, de uma forma sutil e generosa, transmitir a ele. Então, estou convencida de que só podemos conseguir conhecer bem um paciente conhecendo em nós mesmos, nos mais profundo de nós mesmos. Mas gostaria de ser aí um case, tá? Quando depois de vários meses de análise, em um momento agudo de uma sessão, eu escutei ali um paciente exprimir o seu mal-estar, né? Então, faça um esforço para imaginá-lo criança ou um adolescente em uma cena de conflito marcante de sua história. Saiba que toda pessoa que sofre uma dor, um trauma, algo marcante, ela encerra ali uma criança desamparada, uma criança ferida, que busca ali em vão dizer, mas não saber com que palavras, a sua dor. Pois bem, é justamente essa criança em sofrimento, essa criança impotente, quase sem palavras, que tento representar mentalmente para mim, para eu poder transferir para esse paciente. E sinto então, não é o que sente o adulto que me fala, mas o que sentiria aquela criança daquele drama infantil, o qual dou essa vida. Casos ali que, durante o tratamento, a cena imaginada não se confunde, não se confirme como um mero devaneio da minha parte. Porque ao comunicar, ao analisando, eu quero que se veja aliviado da sua angústia. E só assim eu terei a certeza de ter ali extraído finalmente um dos conflitos principais da origem dos sintomas. Um outro case, eu tive ali uma paciente, uma jovem,
que veio ali me consultar em função de uma grave fobia da rua, que a condenava a se enclausurar ali no seu apartamento. E ela deslocava-se o mínimo possível. E ela era sempre acompanhada por um amigo quando se dirigia ali na minha clínica que eu atendia. E depois ali de um ano de análise, ocorreu ali diversas sessões decisivas, entre as quais uma em que vimos o nó sufocante de sua fobia. Esse nó, ele começou a se afrouxar, enquanto ela me contava, chorando, a traição da sua melhor amiga. E me lembrei de uma cena dramática ali da sua infância. No dia em que ela fazia 5 anos, o seu pai a acordou e para lhe comunicar, né, todo ali desvairado, a inexplicável partida da sua mãe para um país distante. Ou seja, a mãe abandonou a criança e o pai, todo perdido, foi lá e deu essa notícia. E que um ano mais tarde, ela ficou sabendo que, na verdade, a sua mãe morreu num trágico acidente de carro. Então, eu devo ali esclarecer que essa paciente, ela já havia me colocado ali a par desse acontecimento dilacerante, mas foi num tom frio e distante, como que se lhe fosse algo indiferente. E foi ao escutar a sua queixa pelo abandono da sua melhor e maior amiga que eu visualizei essa cena da mãe abandonando ela, né? Sua melhor amiga, sua melhor companheira. E ao me lembrar daquele acontecimento, eu senti que devia sentir ali uma criança completamente aterrada pelo anúncio ali desajeitado de um pai ali também que sofreu um golpe de um luto repentino. E eu senti ali lucidamente, no momento da sessão, que essa paciente ela tinha ali experimentado confusamente ali 20 anos mais cedo um terrível sentimento de abandono e de uma solidão totalmente glacial, porém com um tato ali infinito. E eu comecei a descrever então a cena traumática e evoquei o desespero a que a prostou. E depois dessa intervenção, a paciente ela ficou completamente transtornada, como se tivesse revivendo ali no presente a perturbação de uma separação cuja dor ela havia recalcado completamente. E nos meses que se seguiram a essa sessão de revivência, podemos ter ali uma satisfação de ver, pouco a pouco, as suas angústias fóbicas se dissolvendo. E eu gostaria ali de acrescentar algumas palavras com respeito às fobias, para poder apontar ali uma particularidade que se verifica invariavelmente em diversos pacientes e que também formulei sobre a forma de uma pergunta. Na presença de um analisando fóbico, é preciso sempre se perguntar, mentalmente, que trauma, que separação violenta, que perda mais exatamente, ou que abandono, real ou imaginário, ele sofreu entre as idades de 3 e 6 anos, por parte de um ou outro dos seus pais. O abandono não pode ser, não precisa ser físico, pode ser o descaso. E de fato, assim, nós podemos saber que medo fóbico é uma angústia provocada pela perda precoce, brutal e não simbolizada de um ser querido. E destaco ainda que essa perda ela pode ter acontecido objetivamente numa realidade ou apenas na cabeça da criança. Seja ela real ou imaginária, a perda não deixa de ser dolorosa. E tendo sofrido ali na sua infância, fóbico, ele vive em estado de alerta,
na angústia permanente de uma nova separação. Mas posso esclarecer aqui que o sujeito não está consciente de tal ameaça, nem mesmo preocupado com a ideia de um novo abandono. Não, o que ele teme é um perigo externo de como poderia ser a rua, a ponte, o avião. No caso dessa minha paciente, a mãe sofreu um acidente de veículo na rua. Podemos também observar que perigos que, segundo essa paciente, ela não tem uma relação alguma com o trauma da infância. Essa paciente, por exemplo, ela ficou ali totalmente paralisada pela fobia dos espaços abertos, onde ela ignora o quanto a sua angústia foi provocada pela súbita partida de sua mãe. Que, a partir do momento em que a levei a reviver a cena desse abandono, e isso, graças, né, à minha próprio período, tempo, né, aqui atrás, aqui nessa linha de análise, e também da própria revivência, o medo dessa paciente, né, medo de rua, ela se atenuou. Por quê? Porque todo trauma infantil revivido, verbalizado e tendo significado na atualidade da terapia, ele perde a sua virulência. Enquanto ele fica esquecido, o trauma ele é nocivo. E a partir do momento em que reflui para a consciência, ele se torna inofensivo. Então, a exemplo dessa minha paciente, mostra como eu revivi em mim mesmo e fiz reviver a paciente a emoção de um abandono esquecido.